sempre falo o seguinte, ó, tenha a sua Bíblia de papel, lembra, vai ter um reset em algum momento, a internet vai mudar, muitas coisas vão acontecer, os textos, os aplicativos, então tenha sempre o seu backup de papel, a Bíblia de papel é importante, fundamental, que você pode rabiscar, você pode escrever, você pode colar post-it, você pode fazer marcação quando você ouvir uma pregação, né, como hoje que eu vou fazer um pouco mais um estudo, né, do que uma palavra, assim, é um estudo que eu quero compartilhar com vocês, você pode marcar os textos, né, enfim, sugestão, fica hashtag, né, fica a dica, é a ideia. Então, o que acontece é o seguinte, meus queridos, hoje eu vou trazer para vocês uma palavra totalmente ligada ao que a gente está entendendo hoje, né? O que a gente está celebrando hoje. Eu falei na quarta-feira, né? Então, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não manda celebrar o Natal. Então, para nós, o Natal não é uma festa religiosa. Natal passou a ser uma festa de família, amém? Então, como igreja, reúne, celebra, se alegra, come, faz a ceia. Eu falei, pode dar presente para mim, eu fico feliz, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas vamos ter revelação do que nós estamos realmente celebrando. Vamos entender o que nós estamos fazendo no Natal, porque senão a gente entra num sistema que a gente nem sabe o que é, começa a fazer parte de coisas que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Bom, o que eu trouxe para vocês hoje, né? A Bíblia, ela é um dos livros mais proféticos, ou o mais profético que existe. A Bíblia, ela é profecia pura. A Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é o livro da revelação de Deus para toda a humanidade. A Bíblia não é o livro dos crentes, a Bíblia é o livro de Deus, para quem quiser receber, conhecer, entender e ser impactado por ele. E o que a Bíblia faz? A Bíblia traz a revelação de Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Em Efésios 1:10, Paulo nos revela que Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Todas as coisas convergem em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Então, ao longo dos 6.000 anos da história da humanidade, Jesus veio no tempo preciso, no tempo oportuno, no tempo kairos de Deus. Ele veio e manifestou o amor de Deus, a salvação pela graça e por meio da fé. Deus feito homem, Deus feito carne, algo tremendo, algo impossível de acontecer. Jesus cheio do poder de Deus, porque ele era Deus e continua sendo Deus, restrito a um corpo humano, e Jesus poderia ter usado o poder como Deus para ter matado todo mundo que queria matá-lo. Ele poderia ter feito coisas além do que ele fez como Deus. Ele podia reagir à afronta que ele sofreu, mas ele decidiu limitar, e tudo que ele fez pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que todos nós podemos fazer. O corpo humano de Jesus, Jesus homem, cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, ele manifestou o poder de Deus pelo Espírito Santo, e não reagindo como Deus, mas como uma pessoa. E as profecias, elas são muito importantes, porque as profecias, elas mostram a seriedade, a precisão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é precisa. E as profecias acerca de Jesus que se cumpriram no seu nascimento são tremendas, impossíveis de se cumprir se fosse um chute aleatório de um profeta. Mas porque era a palavra de Deus, se cumpriu. E na verdade se cumpriu porque era a palavra de Deus. Entendeu a diferença? E o que acontece é que as profecias, elas nos ajudam então a ter o fundamento do que cremos e a segurança na palavra do que nós cremos. Mas, na verdade, nós não vamos levar ninguém à salvação em Jesus Cristo, porque a gente prova pela Bíblia que ela é a verdade. Porque quem não quer saber de Deus como a verdade, você pode mostrar os argumentos, a pessoa não vai crer. E para nós que cremos, nós nem precisamos de tantos argumentos, porque nós sabemos que algo aconteceu em nós. A experiência que nós temos com Jesus Cristo, ela quase que, eu nem preciso que me prove, porque eu sei que é verdade, e ninguém pode me dizer que não aconteceu nada na minha vida. Eu sei que Jesus viveu em mim, vive em mim, eu sei que Ele me transformou, eu sei que eu sou uma nova pessoa, eu sei que eu fui transformado, eu sei que Ele ouve orações, eu sei que Ele se manifesta em reuniões, eu sei que na adoração eu percebo o Espírito Santo agir, Ele responde a oração, eu conheço a palavra, o Espírito Santo fala comigo, então não preciso que ninguém me prove nada, porque eu sei. Ninguém pode me dizer que não aconteceu nada em mim, porque eu sei. E quem não quer saber que Deus existe, você pode mostrar na Bíblia por A mais B, a pessoa não vai crer. Então o Evangelho não é convencimento na argumentação, não é ganhar um debate. O Evangelho, Paulo fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós somos salvos pela graça, pela palavra pregada e escrita, pela obra do Espírito Santo, pela fé, e também, inclusive, nós temos argumentos.
os argumentos são muito bons, são muito importantes. Então hoje, se você não fez agora, depois você pega no YouTube lá, eu queria te convidar para marcar os textos, que eu vou ler muito texto, vou derrubar todo mundo, eu não vou nem se preocupem se não der para rolar aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês, né? Então, eu separei 10 profecias sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Não vou ficar 2 horas falando, eu vou te dar as dicas, eu vou te dar os resumos, eu vou te dar os contextos, por isso que eu quero que depois te convidar, leia na sua casa, marque na sua Bíblia, não é porque alguém prega da frente de um púlpito que é verdade o que está sendo pregado, tem que conferir na sua Bíblia o que está sendo pregado, o que está sendo dito, está sendo ensinado. Hoje é um tempo de muito engano, de muita confusão, de muita coisa eu acho, de muita autoajuda, de muito coach, muita coisa que faz bem para a alma, mas que não tem nada a ver com o poder de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega o poder. Então o que nós precisamos é estar cheios do poder de Deus em nós, da revelação da palavra nesses dias, e checando e confrontando pela palavra de Deus. Amém? Ficou mais legal vocês mais daqui perto, ficou mais aconchegante aqui o negócio. Obrigado, agradeço vocês. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que então em Isaías, o profeta Isaías, um pouco mais de 600 anos antes de Cristo, ele escreveu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e pôr sobre Sião os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, 61, de 1 a 3, perdão, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa profecia é muito importante, mas o que tem a ver essa profecia com o nascimento de Jesus? É que Isaías profetizou antes, no capítulo 9, no versículo 6, um texto que vocês conhecem. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Não haveria como alguém ter esta unção sobre si, para dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, e libertar, e trazer, e mudar, e transformar, se não fosse alguém enviado por Deus de uma maneira especial para esta missão. Então, quando nós lemos que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, aqui Isaías está profetizando sobre o Jesus menino, como eu já falei para vocês, que é verdade, Jesus veio no bebezinho, Jesus ficou no braço de Maria, Jesus nasceu na manjedoura, está tudo certo, mas ele não ficou assim mais, isso acabou. Por isso que o Natal às vezes me atrapalha, porque as pessoas querem ficar, o Jesus menino, o Deus menino, o bebezinho, é um cara ali naquela situação, alguém que não pode fazer nada. Não é o Jesus de hoje. Jesus de hoje é de Apocalipse, capítulo 1, glorioso, ressuscitou, está vivo, poderoso, Ele que ouve nossas orações, Ele é que vai voltar, Ele que reina. Então não é mais o bebezinho, isso é uma programação mental para ver um Jesus, um deusinho pequenininho, que na verdade você pega o deusinho e leva para cá, e leva para lá, e põe aqui, põe ali, porque ele precisa da ajuda. Não é mais assim. Louvado seja o nome. Jesus nasceu indefeso, mas Deus cuidou dele. Jesus chorou quando ele nasceu bebezinho, sim. Foi cuidado de Maria, sim. Mas ele agora é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então ele nasceu e esta unção foi profetizada sobre a vida dele. E nós sabemos, eu já preguei isso aqui outra vez. Então isso se cumpriu lá em Lucas 4. Então, quando Jesus ele entra no templo, Lucas 4, para você que está anotando, de 17 a 21, Jesus ele chegou na sinagoga, ele pegou exatamente esse texto de Isaías e ele falou o seguinte, hoje se cumpriu isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha acabado de ser batizado nas águas, tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo, tinha acabado de vencer Satanás no deserto, na tentação, e ele entra naquela sinagoga. E ele fala agora o seguinte, sou eu. Por quê? Porque as pessoas tinham dúvidas. Será que ele era o Messias mesmo? Será que alguma coisa tinha acontecido? Quando tinha acontecido? Essa primeira profecia, então, eu quero dizer, nasceu o menino, mas nasceu Deus, encarnado.
Deus feito carne, Deus feito homem, o governo sobre os seus ombros, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a unção para fazer toda a obra de regeneração sobre ele, para se cumprir então ao longo do seu ministério. Não se cumpriu quando ele nasceu, mas se cumpriu quando ele se apresentou agora pronto para exercer o ministério, porque a segunda profecia, ela vai falar justamente sobre o nascimento. Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E aqui a coisa começa a ficar mais sobrenatural. Então Deus, ele anuncia: uma virgem vai dar à luz. Uma virgem que dá à luz é uma verdade que quem não crê vai falar: virgem, para cima de mim, sei. Todas as coisas que dizem respeito à palavra de Deus depende de como nós olhamos para o que Deus diz. Se Deus diz é a verdade, eu creio. Vamos ter evidências de que é verdade, mas não vamos ter toda a convicção de que é verdade, porque Deus sempre vai esperar que nós venhamos a exercer fé. Sempre a palavra de Deus pressupõe fé. Tudo que vem de Deus, nós vamos receber o conteúdo e decidimos ou não crer. A decisão é nossa de crer ou não crer. Mas a palavra de Deus, ela é digna de credibilidade, ela é a verdade. Mas quando Jesus nasceu através da Virgem Maria, a turma achou que ela tinha tido lá um caso com José, antes da hora. E veja aqui, no 6º mês, Lucas 1, 26 a 35, entrar no cumprimento para você acompanhar comigo. Lucas 1, 26 a 35. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus também foi chamado de Nazareno, ele voltou depois para lá. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, guarde os detalhes, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Profecia. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E se você for para Mateus 1, 19 a 25, o anjo também se preocupou com José. Deus se preocupou com José e mandou o anjo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, porque ele percebeu que ela estava grávida, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um menino, a quem pôs o nome Jesus. Então olha que tremendo isso. Palavra de que uma virgem vai engravidar. E José estava desposado com ela. Então já estava comprometido, tinha pago o dote, eles já tinham data para casar, mas ainda não tinham ficado juntos, não tinham ainda celebrado a união. E ela aparece grávida. Grávida do Espírito Santo. Grávida do Espírito Santo. E José fica preocupado com aquilo. Se ela estava grávida, era de outra pessoa. Então ele queria liberar ela, porque ele podia mandar fazer o quê? Apedrejar. Como é que essa mulher quer casar comigo? Adulterou com alguém? Solteira? Então tinha que apedrejar. Mas ele creu na palavra do Espírito Santo. Ele creu que era obra mesmo, que o anjo apareceu.
E a profecia se cumpriu. E não somente a profecia se cumpriu, como de novo já projeta quem vai ser este ente santo que vai nascer, o Filho do Altíssimo. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O José creu também. Maria creu para receber a obra do Espírito Santo nela para engravidar. José creu que era do Espírito Santo e casou com ela mesmo assim e não a conheceu até que nasceu Jesus. A profecia se cumpriu, a virgem deu à luz. Terceira profecia, a linhagem de Jesus. Deus é Deus de detalhe. Às vezes você chega assim na Bíblia, primeira, segunda crônica, genealogia. E fulano de tal casou com fulano de tal, e teve filho, não sei o que, teve tantos anos, morreu. Aí eu teve o filho, casou, não sei o que. Foi interessante. Uma senhora, a avó do Marcel, que ficou aqui com a gente um tempo, né? Ela fazia leitura diária na casa dela. E ela convidava as amigas para ir estudar a Bíblia lá e tudo mais. E tinha uma vizinha que nunca ia. Aí um dia que ela foi, era um dia que eles estavam em crônicas, estavam lendo genealogia. Ela ficou desesperada com aquilo. Falou, Senhor, mas justo hoje essa mulher vem aqui e tudo mais. Mas ela seguiu lá. E nasceu, teve filho, casou, morreu. Nasceu, teve filho, casou, morreu. Nasceu, fulano e tal, pá. Por que Deus registrou isso? Para marcar a genealogia de Jesus. Mas aquela senhora chegou lá e quando acabou, a senhora falou, olha, desculpa e tal, não sei o que. Falou, não, foi muito importante. Porque a gente tem que pensar que a gente vai nascer, a gente vai casar, vai ter filho, vai viver, vai morrer. E eu preciso pensar que um dia eu vou morrer, eu preciso pensar na minha vida mesmo, no meu futuro. A palavra de Deus é poderosa, até uma genealogia pode levar alguém a perceber a brevidade da vida. E o que aconteceu então foi que as genealogias Deus mandou registrar desde Adão até Jesus. E você vai encontrar isso depois no livro de Mateus. Perdão, aqui. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 você tem a genealogia de Jesus. E isso é muito precioso, por quê? Porque Deus tinha alguns compromissos que foram colocados aqui. Ele tinha um compromisso com Abraão, que haveria de vir o descendente em quem seriam benditas todas as nações da terra. Ele tinha um compromisso com Isaac, que também renovou esse pacto. Ele também tinha um compromisso com Jacó, tinha um compromisso com Judá, tinha um compromisso com Jessé, tinha um compromisso com Davi. O Senhor tem um Deus de pactos e alianças. Ele registrou isso, então, com Abraão em Gênesis 12:3. Depois você pode marcar Gênesis 17, 21 e 26, 4, ele falou e renovou com Isaac. Em Gênesis de 28, 14 com Jacó. Gênesis 49, de 8 a 12 com Judá. Isaías 11, 1, ele fala de Jessé. E também em Isaías 9, 7, nós lemos. Em Jeremias 23, 5, ele fala de Davi. Então Deus profetizou para esses homens dele, de que haveria de vir o descendente que iria mudar todas as coisas. E o Senhor mandou registrar na Bíblia, isso estava registrado na velha aliança, no que nós chamamos de Velho Testamento, estava tudo registrado, e quando Jesus vem, ele cumpre exatamente tudo aquilo que Deus disse, cumprindo a aliança com esses homens que já tinham morrido. Isso é profecia, isso é Deus honrando a sua palavra, cumprindo a sua palavra. Cumpriu a linhagem completa e mandou registrar através de Mateus, capítulo 1, versículos em diante, ali segue toda a genealogia. Quarta profecia, o Cristo nasceria em Belém. Texto clássico de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui eu amo. Sabe por que eu amo isso daqui? Porque o Império Romano parecia assim, aquela coisa assim avassaladora, poderosa, dominando Israel. Eles mandavam no mundo a Pax Romana, né? Então, para ter paz tinha que estar sujeito a Roma. Não era paz nenhuma, era só o seguinte: eu não te mato se você fizer o que eu te mando. Aí você está em paz. Se você quiser viver diferente, você não pode viver, você vai ser morto. Essa era a paz romana. E eles podiam mandar cortar em pedacinho, podiam mandar crucificar, podiam mandar queimar, podiam fazer qualquer coisa com as pessoas. Aquele império reinava poderosamente. E o que Deus faz? Ele tinha dito que Jesus tinha que nascer em Belém. Aí ele levanta o César Augusto, o cara que mandava naquela hora. E recenseamento. E porque Deus fez o César Augusto, estabeleceu o recenseamento, e porque ele planejou na vírgula o início da gravidez de Maria acerca de Jesus, ele agora manda esses caras para Belém, porque eu preciso que nasça em Belém. E aí o recenseamento gerado pelo Império Romano é usado para cumprir a profecia do Senhor. José e Maria estavam em Belém, e Belém foi o lugar onde Jesus nasceu. Não é tremendo isso?
Não tem governo totalitário que reine acima do nosso Deus. O Senhor reina acima de tudo e de todos. Ele usa os governantes para cumprir a sua palavra e o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. O cumprimento, nós lemos já. Não lemos, eu vou ler aqui que eu quero fazer uma pegadinha aqui. Mateus 12, 8 a 11. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos aqui com... Não, peraí, perdão. Sim. Isso. E enviando-os a Belém, aqui é quando os magos, eles foram no palácio de Herodes, lembra disso? Eles viram estrela, eles falaram, nasceu um rei. Onde que eles foram procurar o rei que nasceu? No palácio de Herodes, em Jerusalém. Lembra que eu falei para vocês que na quarta-feira, o presépio só tinha os pastores, Jesus, Maria e José, e os animaizinhos, os magos nunca estiveram na estrebaria. Tá bom? Vou mostrar o texto agora. Foram para lá, aí os sábios que o Herodes falou, como assim nasceu um rei aqui? Não tinha nascido ninguém. Os sábios judeus que conheciam as escrituras, falaram para eles, nasceu em Belém. Se é quem nós estamos pensando, nasceu em Belém. Então, eles enviaram os magos para Belém e disse-lhes, o Herodes fala para ele, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Mateus 2, 8 a 11. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Versículo 11. Entrando não foi na estrebaria? Entrando eles na casa, porque foi quase um ano depois de Jesus ter nascido. Entrando eles na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e entregaram os seus tesouros. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, a profecia de nascimento de Jesus em Belém, e eu fiz uma besteira aqui que eu inverti os dois, eu vou explicar para vocês. Quando eu montei meu texto, sabia que estava errado. A estrela iria apontar o caminho até o Cristo, se cumpriu nessa. A Belém, essa aqui, apaga tudo, volta um pouquinho comigo, perdão, é aqui. Tendo o cumprimento, paga tudo. A profecia está certa, Miqueias 5:2. O cumprimento de Belém é Mateus 2, de 1 a 4. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, em que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido para os judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, com isso toda Jerusalém, então convocaram tal. Então, o cumprimento nasceu em Belém, a profecia está certa, o texto está certo, o meu esboço que estava errado. Tudo bem? Vai nascer em Belém, nasceu em Belém. Aí, esta outra profecia diz o seguinte, uma estrela apontaria o caminho para o Cristo. Tem profecias que são muito contundentes na Bíblia. Tem outras que você precisa conhecer o contexto geral e você percebe que em falas que aparecem, contextos aparecem, frases proféticas. Jesus na cruz, por exemplo, Davi, ele está orando, ele fala o seguinte, sim, posso sentir todos os ossos, cães me cercam, a língua se apegou ao céu da boca. Não sei se você já leu o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo muito messiânico, fala muito de Jesus na cruz. Parece que Davi está falando de algumas angústias dele, mas ele está profetizando coisas literais que acontecem na crucificação de Jesus milhares de anos depois. É interessante, Davi ele fala o seguinte, ainda que os montes se transtornem ao mar, ainda que o mar se derrame sobre a terra, eu ainda esperarei e confiarei no Senhor. Parece que ele está falando de tempos de tribulação da sua vida, de angústia da sua vida, mas na verdade ele está profetizando sobre os últimos dias, quando a coisa vai ficar feia durante a grande tribulação. Então a Bíblia tem alguns segredos. Quando você conhece mais da palavra, você identifica que alguns textos têm duplo cumprimento. Está sendo falado para uma realidade ali presente, mas está sendo falado também sobre uma profecia futura. Então esse texto aqui ele é muito legal porque diz o seguinte, né? Está falando aqui
da estrela. Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Esta estrela, o cumprimento dela, a estrela que subirá, que procederá de Jacó, é a estrela que veio para apontar a vinda de Jesus. É uma figura profética. O detalhe da figura profética é porque há uma estrela que os magos seguiram, há uma estrela que trouxe até Jesus, há uma estrela que apontou e que os dirigiu, e o cetro do Senhor foi estabelecido. Então, quando eu quis dizer aqui, o entrando na casa, voltando agora para Mateus 2, 8-11, enviando-os a Belém, a estrela os levou até onde estava Jesus, e entrando na casa, ele o encontrou e eles estiveram com Jesus. Tudo bem até aqui? Vocês vão ver no YouTube, depois fica mais claro. Vocês voltam lá, eu perdi aqui essa tartaruga, mas vocês entenderam a profecia cumprida? Glória a Deus. Então, voltando, a sua linhagem está aqui, nasceu em Belém está aqui, uma estrela guia está aqui, e haveria então presentes para o Cristo. Essa profecia está em Salmo 72, 10-11. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então nós encontramos o cumprimento quando? Exatamente, novamente no mesmo texto. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Estamos em Mateus 2, 8-11 de novo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas de ouro, incenso e mirra. E aqui eu quero pegar mais uma coisa que você vê no presépio. No presépio, porque os magos estão no presépio, e é Jesus na manjedoura, aí tem boi, tem vaca, tem ovelha, aquele cheiro esquisito no estábulo, Maria e José naquela situação precária. Ali combina muito bem eles chegarem lá e tá assim com uma caixinha pequenininha, com um negocinho assim minúsculo, micharia, para dar umas porcaria para Jesus, achando que aquele é presente para dar para Jesus, porque eles querem dizer que Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém. Quando ele nasceu na estrebaria, eles não estavam ainda realmente providos de recursos, José e Maria. Tanto é que quando eles vão no 8º dia no templo fazer a oferta, eles ofertam 2 rolinhas, que era a oferta que os pobres faziam no templo, e está correto. Só que isso aqui aconteceu meses depois. E nesses meses depois, vocês imaginam, esses caras que vieram de uma caravana, eles viajaram, eles abrem dos seus tesouros com ouro, incenso e mirra, no palácio de Herodes, para dar uma moedinha, para dar uma gotinha de mirra, para dar um galinho de qualquer coisa. Vocês acham que faz sentido isso? Eles foram lá porque tinha nascido um filho de um rei, vão no palácio de Herodes, eles iam abrir os tesouros para dar os tesouros para o filho do rei que nasceu. Yes. Mas não era o Herodes, não era o filho de Herodes, era Jesus. Então quando eles entram na casa onde José, Maria e Jesus estão, aí as pessoas, eles abrem os tesouros, aí tiram uma moedinha. Jesus foi provido pelo Pai de recursos para ir para o Egito, como nós vamos ver já já. Deus nunca deixou Jesus desamparado. Jesus não era um pobre miserável que nasceu numa situação precária. Ele era pobre e miserável comparado com de onde ele saiu, para a realidade que ele viveu. Mas Deus proveu. Deus mandou esses caras lá. Esses caras abriram os tesouros e presentearam o filho do rei que nasceu com ouro, incenso e mirra. E quando eu falo isso, buga um monte de coisa na cabeça de um monte de gente, que nós temos uma lavagem cerebral tão grande feita. Então não preciso explicar nada, leia o texto, vou ler de novo. Eles entrando na casa, viram o menino Jesus com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo dos seus tesouros, entregaram-lhes ouro, incenso e mirra. Tudo bem até aqui? Deu um nó na cabeça? É por isso que eu falo, leia a Bíblia, leia o que está escrito. Esquece muito a tradição que as pessoas cumprem, porque a tradição ela é humana para provar teses contrárias à palavra de Deus. O que importa é o que está escrito, e o que está escrito é isso. 7ª,
o Cristo seria chamado para escapar para o Egito. Olha que coisa tremenda. Quando, profecia, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Cumprimento, Mateus 2, 13-15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Tendo os magos partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Entendendo uma coisa, o Herodes, ele era um cara paranoico com a perda do reino e do poder. Ele mandou matar irmãos, ele mandou matar filhos, ele tinha medo de conspirações contra ele, dele perder o reino. Quando ele soube, então, que tinha nascido alguém que era um tal de um rei, ele ficou preocupado com aquilo. Depois leia, eu recomendei na quarta-feira, eu sei que muitos fizeram, mas leia de novo os capítulos 1 e 2, mais ou menos, de Mateus, Marcos e Lucas. É uma boa leitura para o Natal, para você pegar todo o enredo que aconteceu. Então Herodes, quando ele entendeu pelos sábios ali, os judeus, os estudiosos, que eventualmente tinha tido uma profecia que se cumpriu, que tinha realmente alguma coisa acontecido em Belém, que tinha nascido alguém importante, ele falou para os caras: olha, magos, então vocês vão lá, vai lá. E se ele foi mesmo, fala para mim, volta aqui, porque eu quero ir lá também adorá-lo. Com uma faca assim no pescoço dele, né? Ele queria matar, se nasceu um rei. E aí os magos vão embora, e aí eles percebem que o anjo vem para eles e fala: olha, não volta lá não, vai embora. Passam-se mais um tempo, e o Herodes percebe: ok, já passou muito tempo, esses caras não voltaram, eles me enganaram. Vou esperar mais um pouquinho, que essa é outra profecia. Mas o que acontece? Jesus então foi poupado por Deus, bebê indefeso, estava com um ano e pouco, provavelmente, não tinha 2 anos, menos de 2 anos. Aí o que Deus faz? Aqueles recursos que eles trouxeram de presentes, agora José e Maria têm como ir para o Egito, para se refugiar no Egito. E a coisa interessante é a ironia do Senhor. Onde que Deus vai esconder? No Egito. O Egito é uma figura do mundo, o Egito é uma figura do pecado, o Egito é uma simbologia. Nós saímos do Egito quando nos convertemos a Cristo, né? E Deus esconde Jesus no meio do Egito, Deus esconde Jesus naquele lugar de uma maneira tremenda, até que passasse o tempo. Então esse cumprimento de que ele foi chamado do Egito, Deus providenciou os recursos para preservar Jesus, e Deus cumpriu a palavra dele. Oitava, haveria uma grande dor nos dias do nascimento do Cristo. Essa profecia está em Jeremias 31:15, tem conexão com isso aqui. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem mais. O que aconteceu? Cumprimento. Mateus 2, 16 e 18, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Se Deus não tivesse tirado Jesus dali, Jesus teria sido morto bebezinho e os pais não poderiam fazer nada. Deus tem o propósito de salvação, Ele cumpre. Deus tem a sua palavra dada, Ele vela por ela para cumpri-la. Ele muda todas as coisas, Ele não depende de governantes, Ele não depende de sistemas, Ele não depende de recursos, Ele não depende de nada. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. No detalhe, 9ª profecia: o Cristo nasceria e viveria antes da destruição do templo de Jerusalém, do templo e de Jerusalém. Daniel 9, 25 a 26, nós lemos essa das profecias mais importantes da Bíblia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, e desolações são determinadas. Essa profecia é uma das mais importantes, não a mais importante da Bíblia, porque ela organiza todo o cenário profético e escatológico, as 70 semanas de Daniel, 70 semanas de anos. O pessoal da escatologia já está mais afiado, não vou gastar tempo nisso. Mas entenda, teve um dia em que, nos dias de Neemias, foi dada a ordem de reedificação do templo. E ali das 70 semanas, são 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas de anos começaram a correr a partir deste tempo. E aí nós temos, então, 483 anos. Esses 483 anos, eles acabam exatamente quando Jesus ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal, e eles dizem, bendito o que vem em nome do Senhor. E a profecia diz que então vai se cumprir essa profecia, então será morto o ungido. Quem é o ungido que foi morto? O Messias, o Mashiach, o Cristo, Jesus. Então Jesus foi morto. E depois que ele foi morto, então, invadiram e destruíram Jerusalém e o templo, e os judeus ficaram dispersos. Então o Senhor controlou a agenda de anos, ele controlou o evento da crucificação, ele segurou o Império Romano para vir somente depois disso, para destruir Jerusalém e destruir o templo. Então, esse cumprimento aconteceu, então, pelas palavras do próprio Jesus. Profecia de Daniel, 500 anos antes de Cristo, vem para Jesus, aí Jesus agora vivo, próximo da sua morte, Jesus ele agora vai dar uma prolongada nessa profecia, ali em Mateus capítulo 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aconteceu exatamente como o Senhor Jesus disse. E a última profecia, a 10ª profecia. Cristo em breve voltará. Mateus 24, no mesmo capítulo que a gente estava, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o Senhor está falando sobre o futuro, o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Quando se deu o cumprimento dessa palavra? Não se deu ainda. Peguei 9 profecias. Se você for pegar as profecias sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, tem, meu Deus, é um monte. O que é importante? Tudo o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Ele governou até mesmo sobre governos totalitários, até mesmo sobre situações limites. Ele proveu recursos, ele proveu proteção, ele proveu cuidado, ele cumpriu a sua palavra. Toda a palavra do Senhor se estabeleceu até Jesus, a morte e a ressurreição dele. E aí nós temos a palavra de que ele vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que nós temos que fazer então agora como bons cristãos bereanos? Você tem que conhecer essas profecias, você tem que conhecer as outras profecias, você tem que ler a sua Bíblia. Pelo menos o Natal você tem que ler os versículos que eu falei para você ler em nome de Jesus, por favor, para você ver que o presépio é uma farsa, não tinha mago nenhum lá. Agora você está entendendo melhor. Que Jesus não ganhou uma mixaria, ganhou tesouros, glória a Deus. Que Deus preveu, então, tirou aqueles recursos para que eles pudessem se esconder. Deus vai cuidar da gente nas horas mais difíceis que virão. Não se preocupe. O Senhor é conosco, o Senhor é com a sua igreja. E se der tudo errado e algum crente morrer, vai para o céu, louvado seja o nome do Senhor, nós não perdemos nunca. Nós sabemos quem somos e para onde vamos, mas o fato é que, da mesma maneira que Jesus veio, ele vai voltar. Tudo que a gente vê acontecendo nos nossos dias hoje, apontam para essa verdade.
Antigamente eu compartilhei aqui, a gente lia profecia, alguma coisa lá na frente. Hoje eu leio profecia e eu vejo que já passou um pouquinho aqui atrás, está um pouco do lado e tem um pouco na frente. E tudo está se cumprindo exatamente como o Senhor disse. Tudo que envolve a igreja, tudo que envolve Jesus, Deus cumpre. Você é de Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Não tem nada mais importante do que ter certeza da sua salvação. Não quero saber se você vem na igreja. Salvação em Jesus é fundamental, porque não há outra esperança que não seja ter Jesus. Como eu te mostrei, a palavra se cumpre perfeitamente, peguei pouquinha coisa. Então tudo aquilo que ela diz acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca de perdão de pecados, acerca de transformação de vida, tudo isso pode ser experimentado, tudo isso é real e tudo isso é verdadeiro, e você precisa disso. Depois disso, você precisa fazer o quê? Abraçar a sua Bíblia e conhecê-la. Não é para ficar bonitinha lá em cima do criado mudo, mas você precisa estudar, você precisa fazer marcação, você precisa ler, você precisa se dedicar, porque se isso aqui é o que garante a sua vida eterna, acho que é mais importante do que aquilo que resolve o seu mês, ou do que resolve a sua semana, ou do que resolve o seu ano. Concorda comigo? Vida eterna está na palavra de Deus, prometida, salvação pela graça, por meio da fé. E principalmente nós como igreja precisamos entender, os tempos estão mudando rapidamente. O mundo está mudando assim dramaticamente, numa velocidade cada vez mais acelerada. E nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O que nós temos que fazer? Vigiar e orar. Entender o que está acontecendo, manter nossa comunhão com Deus, conhecer a palavra. Pregar para aqueles ao nosso redor, aqueles nossos queridos, as nossas famílias. Não adianta fazer um Natal bonitinho e não falar de Jesus para o parente que não conhece a Cristo. Você está celebrando Natal, você tem a obrigação, você tem a oportunidade. Jesus nasceu, olha, e fala de Jesus. Ah, mas eu não quero que ele ache que eu sou chato. Se ele estiver perdido na eternidade, porque você nunca pregou o evangelho, vai ser muito pior para ele e muito pior para você. Não perca a oportunidade de falar para os seus queridos nesses dias em especial, em nome de Jesus. Como igreja, nesse ano, nós vamos discernir os tempos, vamos avaliar tudo o que está acontecendo, vamos estudar um pouco a mais e vamos entender a palavra do Senhor se cumprindo. Amém? Hoje foi diferente. Hoje eu trouxe realmente conteúdo um pouco mais assim, porque eu creio que vocês têm condição de anotar, de marcar, de estudar. Se alguém quiser meu esboço, eu vou corrigir, eu disponibilizo, eu te mando depois por WhatsApp, é só você pedir. Eu vou só corrigir aqui que eu inverti e eu disponibilizo, está em PDF. Que vergonha, né? Estar ao vivo em cores e ter errado o esboço, né, Jesus? Isso acontece, né? É bom que está gravado, dá para ajustar. Mas está tudo certinho. E é importante você avaliar. Tem muitos outros textos, tem outras profecias sobre a vida de Jesus que você precisa conhecer. É bênção. Amém? Você quer que a palavra de Deus se cumpra? Você crê que a palavra de Deus se cumpre? Agora vocês entenderam. Então, pega a palavra. Abraça a palavra. Medita na palavra. Aplica a palavra na sua vida cheia de fé. Em nome de Jesus. Vamos orar.